lá falar desse Atlético que realmente estava trabalhando em duas frentes. A equipe principal nos Estados Unidos, acabou a pré-temporada nos Estados Unidos, o time já retornou, mas primeiro vamos falar sobre o time sub-20 ou sub-23 que iniciou a disputa do Campeonato Mineiro e encerrou, pelo menos nesta primeira parte, porque o combinado era 3 jogos e assim foi. O Atlético fez o seu último jogo com esta base do sub-20 ontem, um jogo... Foi doído, tá, Léo? Mais um 0-0, terceira partida, o terceiro empate e o Atlético fica numa situação complicada na tabela, é o lanterna do seu grupo. O Galo ficou no 0-0 com o Pouso Alegre, fora de casa. Teve a expulsão do Paulo Vitor no início do segundo tempo, que comprometeu ali a estratégia do técnico Guilherme Dalladéia. Ainda assim, o Atlético conseguiu criar algumas oportunidades, mas não conseguiu fazer o gol e ficou neste 0-0. Agora a programação então é que a partir da quarta rodada, que já é o jogo contra o América, quarta-feira o elenco principal assume e vai tentar recuperar esses pontos perdidos, agora sob comando do técnico Cuca. O início do Mineiro, melhor, a primeira fase, é um tiro curto. São apenas 8 jogos, o Atlético já fez 3, então agora vai ter que correr atrás para buscar essa classificação. A gente tem o Guilherme aí para ouvir, o treinador do Sub-20 do Galo, né, que comandou pelo menos a equipe nesse jogo contra o Pouso Alegre. Daqui a pouco quero ouvir o do Lélio sobre esse jogo também e sobre esse campeonato mineiro, né? Daqui a pouco tem o Cuca também falando sobre o elenco e desta projeção para o restante da temporada. Mas o treinador fez uma avaliação, né, Vini? É isso, né? O técnico Guilherme Dalladéia, ele avaliou estes 3 jogos e, na opinião dele, como que foi a participação da garotada neste início de estadual. Para nós, né, uma equipe muito jovem, com jogadores mesclados do profissional, a gente tem uma mensagem muito grande aos nossos torcedores. Eu acho que foi um grande desafio para todos nós, comissão técnica e atletas, mas eu acho que a gente representou bem o Galo. A gente sabia das dificuldades, hoje mesmo a gente perde o Paulo Vitor ali com 9 minutos do segundo tempo e a gente jogou praticamente 40 minutos com um atleta a menos, mas os meninos foram muito bem. No entanto, nós tivemos acho que as 2 melhores chances reais de gol. Fica esse gosto amargo, mas eu tenho certeza que agora com a chegada do nosso time principal, eles vão conseguir recuperar. O mais importante foi somar também os pontos, né? Então essa é uma coisa que eu acredito que foi muito bem feita. São 3 pontos e com uma equipe muito jovem a gente vai amadurecer e amadureceu muitos atletas que eu tenho certeza que agora na sequência do campeonato a nossa equipe vai buscar sim a classificação. Tá então, Léo, o técnico Guilherme Dalladéia que agora passa o bastão para o técnico Cuca seguir o comando do time no Campeonato Mineiro. E aí eles vão conversar, o Cuca vai, obviamente, pedir a opinião ali do Dalladéia, mas o Cuca vai decidir se algum desses jogadores poderá ser aproveitado neste início de trabalho. Um é certo, que é o goleiro Gabriel Delfim. Ele já seria o segundo goleiro e, ao meu ver, aproveitou muito bem as oportunidades nessas 3 primeiras rodadas. Então, certamente o Delfim será integrado, já estava, né, integrado ao elenco principal. No final de semana você comentou, né, Lélio, esse empate 0-0 diante do Pouso Alegre. Além do Delfim, o Cuca pode chamar mais alguém? Diante do que você pôde ver nestas apresentações, nesses 3 primeiros jogos do Atlético no Mineiro, Lélio? Olha, Léo, realmente o Delfim, o Atlético, acho que decidiu por liberar o Matheus Mendes, confiando justamente no que poderia apresentar o Gabriel Delfim, e ele não decepcionou em 3 jogos, uma falha cometida, que foi numa saída do gol ontem, sabe? Quando o time estava com 1 a menos e tudo mais. Então, mostrou-se um jogador muito seguro. Agora, por outro lado, jogadores de linha, a gente esperava mais do Robert Santos, do Paulo Vitor. O Vitinho acabou sofrendo uma lesão e fez apenas um jogo. Foi contra o Aimorés, né, o Vinícius? Foi isso mesmo, né? Ele já não jogou contra o Democrata. E dos jovens aí, com sinceridade, eu gostei no primeiro jogo do Júlio César, mas ontem não gostei. Dos jogos que eu trabalhei, eu gostei muito do David Cauã. Ele tem quantos anos, hein, Vini? 19, Lélio. Pois Vou confirmar aqui, mas acho que é 19. Então já pode jogar. Pode jogar.
E agora começa uma tempestade aqui, mais uma. Mas eu gostei dele, gostei do Loubach, gostei do Alisson entrando ontem, do próprio Índio, enfim. São jogadores que acho que até para um primeiro momento o Cuca não vai observar. Mas talvez o que esteja mais próximo de ser observado pode vir a ser o David Cauã, que é um jovem jogador. 19 mesmo, tá? Muito versátil, atua em vários setores do meio de campo. É um canhoto habilidoso, viu, Léo Campos? Desses jogos que eu vi, tirando o Gabriel Delfim, que foi o melhor, né? Eu ficaria com o voto para o David Cauã, e o Vini ontem até acha que o David Cauã foi o melhor, assim, dos 3 jogos também, né, Vini? Isso, até na nossa votação do melhor em campo, eu escolhi o David Cauã pelo jogo de ontem, mas eu fiz até um balanço desses 3 primeiros jogos, e dos jogadores de linha, para mim, foi o que aproveitou melhor a oportunidade. Eu tô com o Lélio, esse David Cauã, é bom ficar atento, acho que tem futuro. Antes até da gente falar, então, da avaliação do Cuca, vamos chamar a segunda sonora do Cuca, a sonora 2, para casar com o que a gente está dizendo agora, sobre o Campeonato Mineiro ainda, porque ele faz essa projeção, tá confiante na recuperação, né, Vini? Porque, assim, ele não vai receber numa situação muito favorável, porque só tem 5 jogos. Desses 5, tem 2 clássicos, agora contra o América, e tem ainda o jogo também contra o Cruzeiro, que são partidas mais complicadas. E como nesse regulamento você não joga contra as equipes do seu grupo, você não tem a oportunidade de ter os confrontos diretos. Então tem que ficar secando a turma. Mas o Cuca ainda acredita, né, que o Atlético possa se recuperar e se classificar, e ele falou sobre isso. Faltam 5 jogos daí que a gente vai ter a equipe toda completa lá. Eu acho que é o tempo hábil para fazer uma recuperação e classificar. O campeonato classifica o primeiro de cada uma das 3 chaves e o melhor segundo. Então eu acho que existe um tempo hábil para recuperar, mas era o que tinha-se para fazer, né? Eu tinha que trazer a equipe toda aqui, não adiantava deixar lá uma parte e não vir com uma condição de condicionar todos os 21, 22 jogadores que a gente veio. Hoje já perdemos um, infelizmente, o Maia. Parece que é uma lesão um pouco mais grave, vamos torcer que não, né? Mas, no geral, a gente sai satisfeito, pelo menos na parte física, que o pessoal sai bem. O Cuca falou que dá tempo, tá, Léo? Tem 5 jogos, mas ele acredita, e obviamente o torcedor tem essa expectativa, porque com o elenco principal o Atlético é favorito para classificar. Ô, Léo. Oi. E só para lembrar aí, o segundo melhor colocado que se classificaria, ele nesse momento está no grupo do Galo, que é o Tombense, não é isso? Isso. 6 pontos ganhos. O Tombense está empatado com o Atlético, né, no grupo B. É verdade. O Atlético também tem 6 pontos. No número de vitórias, 2 vitórias para cada um, evidentemente. Nos gols marcados, o Atlético, no saldo de gols, né, o Atlético tem um saldo nulo, o Tombense tem um saldo de 1. Então o Tombense está na frente do Atlético nesse momento pelo critério de desempate. Mas, e ainda sobre o grupo, Olélio, no grupo do Atlético, grupo A, no caso, o Betim, que vem fazendo uma campanha surpreendente, por ser uma equipe estreante no campeonato, e consegue um empate, arrancar um empate do Cruzeiro no Mineirão, com toda aquela badalação para o jogo, um estádio cheio, primeiro jogo do Gabigol, né, diante do torcedor cruzeirense. E o Betim consegue esse empate, 7 pontos na tabela de classificação, líder do grupo A. O Tombense vice-líder com 6, como dissemos aqui. O Uberlândia é o terceiro colocado, tem 5. O Atlético, quarto, apenas 3 pontos, 3 jogos, 3 empates. E o detalhe que o Atlético tem 2 clássicos ainda pela frente, né? Mas você, como Cuca, está confiante numa classificação para tentar o que seria um hexa do Galo? Olha, Léo, o Atlético vai ter que jogar melhor. Claro que é início de temporada, né? Pelo que eu vi do jogo de sábado, assim, em alguns momentos, não sei se vai ter uma fala do Cuca, ele cobrando os reforços. A gente vai ouvir daqui a pouco, Pois mas vai passar realmente pela chegada dos reforços e a correção, né, de vários defeitos que o elenco já tinha
ao longo aí dos últimos 2 anos. É nítida a falta de que faz um jogador de velocidade ao time do Atlético. Não tem. Você tem um contra-ataque ali e a jogada não flui. Então, você citou aí o Júnior Santos, ele está chegando para ser, de fato, aí um jogador muito importante e com certeza titular, sabe? Além do Coelho também, que eu não duvido que seja titular não, viu? Sobre o final de semana, Vini, o Cuca até falou de um time que melhora um pouco no segundo tempo diante do Orlando, muito por conta das alternativas de ataque, uma entrada do Rubens. Ele falou que o Rubens até poderia ser titular, mas não é por conta aí de uma lesão e tal, de uma indisposição, melhor dizendo. Mas um outro 0-0, né? E que decepciona um pouco. Tudo bem que o primeiro jogo nos Estados Unidos, o Atlético estava acabando de começar, né? Tava começando naquele momento uma pré-temporada contra o Cruzeiro. O empate 0-0, acredito, até ficou de bom tamanho. Mas contra o Orlando parece que a torcida queria ver algo mais, né? Até o Cuca queria, tá? Ele ficou decepcionado com a atuação da equipe. Lógico, ninguém espera que o time vai estar voando com um jogo de pré-temporada, segunda partida, mas esperava um Atlético melhor. Ele foi perguntado na coletiva, até pela diferença que no primeiro tempo o Orlando City teve mais intensidade, e ele falou que a ideia não era essa, era de que o Atlético fosse mais competitivo e tivesse até melhor fisicamente, mas o time só conseguiu ter mais controle mesmo no segundo tempo, com várias alterações, e não conseguiu fazer gols nesta pré-temporada. O 0-0 com o Cruzeiro, agora o 0-0 com o Orlando City. Como esse jogo valia uma taça simbólica, foi para os pênaltis, o Atlético acabou derrotado, o Daverson e o Bruno Fux erraram a cobrança.